Oi, tudo bom? Eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras aqui na nossa TV Costa Doce. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade. E o tema do nosso assunto é nutrição diante da pandemia Covid-19. Como estamos no mês de agosto, mês do nutricionista, convidei amigas e profissionais da nossa área da saúde para falar um pouquinho para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Kátia Rangel Petri, seja muito bem-vinda. Doutora Sabrina Fernandes, Ana Cristina Rentes. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas profissionais maravilhosas. A Ana Cristina Rentes, nutricionista Ana Cristina Rentes, ela é especialista em saúde do idoso pela Fiocruz, do Grupo Hospitalar Conceição, especialista em nutrição e oncologia pela IEP do Hospital Moinhos de Vento, mestre em medicina e patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora universitária do IPA, experiência em atendimentos de idosos em hospitais, residenciais geriátricos, consultório e a domicílio também. A nutricionista Kátia Rangel Petri, ela é mestre em saúde coletiva, professora universitária, nutricionista de escola infantil. A doutora Sabrina Fernandes, nutricionista clínica e professora universitária. Vou começar com a Sabrina, falando, existe alguma dieta para a gente não aderir ao Covid-19 nesse momento que estamos vivendo? Antes de mais nada, quero te agradecer, Najara, pelo convite de estar aqui. Na verdade, isso é um mito. Não existe, não há publicações, e a nutricionista, né, os profissionais da área da saúde, trabalham com a ciência. E junto, então, a gente vê que não existe nenhuma dieta que tu não vá ter Covid-19. Né? Tem alimentação baseada para fortalecimento do teu sistema imunológico. Isso sim. Mas aí, frente a qualquer doença, né? Não só o Covid-19, mas melhora da imunidade, principalmente as pessoas idosas. Né? Até depois a Ana pode comentar um pouco mais do perfil alimentar dessa dieta para a melhora do sistema imune. Por que a gente fala do sistema imune? Porque o sistema imune, então, ele vai te gerando um monte de células no teu corpo para te proteger. E aí a gente tem, né, alimentos que potencializam isso. Mas o que existe para, então, melhorar... E aí tem uma coisa importante. Por favor. Não é fortalecer o teu sistema imune não vai te prejudicar, não vai te não permitir que tu tenha o vírus, né? O que te ajuda é que se tu vir a contrair o vírus, tu não vai ter uma piora ou mais sintomas ou ter uma internação severa, né? Claro. Então, isso muito a gente fala. Por que uma pessoa obesa, um diabético, um hipertenso, não é que ele é mais suscetível a ter o vírus, mas caso ele contraia, ele possa ter sintomas mais severos do vírus do que os outros. Sim, e aí entra a questão da composição corporal, né, da pessoa também, como é que é? Exatamente isso. Então, normalmente... o obeso, diabético, hipertenso, né? Ele tem uma alteração de composição corporal, que a gente chama, que ele tem um percentual de gordura maior e um percentual de músculo menor. E eu sempre digo aos alunos e aos meus pacientes, o que garante o equilíbrio do corpo é a musculatura esquelética. E com o passar dos anos... o idoso, né, a gente vai então desenvolvendo um termo chamado de sarcopenia, que é quando a gente perde a massa muscular. Por isso que a gente diz assim, quando eu tinha 20 anos, eu emagrecia muito mais rápido do que hoje. Claro, com 20 anos tu tinha muito mais músculo do que hoje. Sim. Então isso é um problema que quanto menos músculo, menos saúde. E aí o obeso, né, o diabético, hipertenso, tem células, ele não consegue visualizar, mas ele tem células inflamatórias que potencializam e prejudicam o sistema imune.
Sim, então, essa é a grande questão. Bom, a gente vai estar abordando aqui, né, Sabrina, também a importância do zinco. Tu é uma das grandes estudiosas sobre o zinco também. Gostaria que é uma polêmica a dosagem que dá, toma, não toma, que entra, né, Ana e Kátia, a questão dos suplementos, a maneira correta da gente estar aderindo o zinco, né? O que tu poderia estar contribuindo para o pessoal de casa? Uma coisa importante, assim como na área da medicina, a automedicação, a gente fala a mesma coisa da nutrição. Para isso, o nutricionista ele tem que ter todo um cuidado na avaliação da composição corporal e na prescrição de suplementação. Né? Por que se fala muito do zinco e está se falando muito de toma zinco? Porque o zinco é um mineral responsável pela produção das células do intestino. E é lá no intestino que a gente produz o sistema imune. Então, por isso, toma zinco. Só que eu só posso usar o zinco, suplementar o zinco, se eu tenho déficit de zinco. E vai depender também do meu consumo de proteína, vai depender da minha massa muscular, vai depender de uma série de fatores. Então, assim, para saber se tu deve ou não consumir o zinco, precisa de um acompanhamento clínico. Né? O zinco tem muita relação com o paladar, a gente usa zinco para idoso. Mas, por exemplo, tem várias formas de apresentação de zinco. Tem o sulfato de zinco, tem o zinco quelado, tem citrato de zinco. Então, tem várias formas de composição. Qual que é para ti? Então, são essas questões que se cuida, né? Que o nutricionista tem que estar atento e não é assim porque é suplemento que pode sair utilizando. Sim, então não tem uma dosagem padrão e tem que sempre uma avaliação clínica e nutricional. Exatamente. Tem pessoas que vão ter deficiências de zinco por doenças. Eu trabalho muito com paciente com doença hepática, com doença no fígado, né? Paciente que tem problema no fígado tem dosagem baixa de zinco. A dosagem que ele precisa suplementar é muito maior do que uma pessoa que não tenha nada, por exemplo. Quem tem gordura no fígado, que nem às vezes sabe, também tem baixa de zinco. Então, são essas questões que precisam ser cuidadas. Com um tratamento individualizado, né? Exatamente. Aí entra a questão da forma de preparo das refeições que a Ana pode... Ótimo, perfeito. Ana, aproveitando a deixa ali da Sabrina, nossa, Sabrina, com certeza a questão do zinco, fechando aqui contigo um pouquinho, foi bem interessante, que é uma dúvida que realmente está na rodinha de todo mundo, né? O consumo do zinco e a maneira correta. Então, sempre procurar um profissional, uma orientação. Mas, ótimo. Ana, voltando um pouquinho, né? Pensando em longevidade, o risco nutricional e orientações para o nosso idoso, né? Hoje em dia, o público se senta mais de forma preventiva, uma maneira longeva aí para ele ter, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Do Covid-19. Sim. Bom, a gente está exposto, né, a maioria das pessoas ao vírus, então a gente precisa ter algumas estratégias, né, e até mesmo questões de estratégias nutricionais para que a gente consiga, então, evitar, né, a contaminação e evitar também essa exposição, principalmente ao idoso, então, que é um dos grupos, né, de risco, como a gente vem falando aqui, além de obesos, hipertensos, conforme a professora Sabrina trouxe. Então, tem algumas dicas que são importantes, que parecem pequenas, mas elas fazem toda a diferença, então, no momento do preparo, no momento da compra. Então, assim, a gente vê e solicita para que o idoso tenha essa exposição mínima, né, ao supermercado, mas caso precise ter essa exposição, controlar os horários. Então, tem diversos supermercados que têm horários diferenciados para que o idoso, então, faça as compras. Usar máscara, né? Ter o controle com álcool gel. Bom, Ana, fiz as compras e como que eu faço, então, quando eu chego em casa? O ideal, então, é que faça a higienização com álcool 70%, então, das embalagens, dos produtos. E quando o idoso, então, vai buscar os hortifrutis, né, verduras, frutas e legumes, tanto em supermercados quanto em feiras, a gente orienta, então, que faça a higienização com a solução de hipoclorito.
Por quê? Porque a gente tem, então, essa diminuição, né, ao risco também da contaminação. E também agora, né, a gente está numa época super digital e online, né, também, coisa boa. com aplicativos, internet, e a gente vê que o idoso ele está cada vez mais atento e aprendendo, então dá aula, né, muitas vezes para jovens, né, sobre a questão da internet. Então eu vejo que essa facilidade também das compras online, de aplicativos, ela vem super para nos trazer benefícios, né? Claro que essas compras elas precisam ser também de uma forma consciente, para que essa alimentação ela seja uma alimentação saudável, de preferência orgânica, né? Nem sempre a gente consegue, mas para que ela tenha uma alimentação equilibrada, exatamente para que a gente faça então essa cuidado da imunidade, como a professora Sabrina trouxe, né? Para que a gente faça esse controle, para que a gente melhore a resposta do nosso corpo caso a gente tenha alguma doença, alguma patologia, não somente o Covid. Sim. Então, isso traz, né, esses benefícios. E a gente precisa saber da escolha, porque dentro dessas plataformas, e até mesmo no próprio supermercado, a gente tem diversas opções, né, de alimentos. Uma tentação. E aí a gente precisa saber o que vai escolher. Porque se o idoso, por exemplo, mora sozinho em casa, e agora com essa questão da pandemia, acaba tendo algumas vezes esse isolamento, a gente precisa que a alimentação dele não se prejudique quanto a isso, né? E a gente sabe o quanto é difícil também o idoso fazer e cozinhar somente para ele. Às vezes, né, é cansativo, dá trabalho, né? Enfim, precisa ter os ingredientes em casa. Então, quanto mais a gente buscar e organizar o planejamento dessa refeição para que o idoso, então, tenha, né, essa alimentação saudável, é o ideal. Hein, Ana, e falando em alimentações, tem algumas que vão estar contribuindo para a imunidade desse idoso, né? Que eles podem ter em casa e focar mais pensando na imunidade para ele, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia. Sim, a gente tem diversos alimentos que trazem, então, essa potencialização, né? Para que a gente melhore, então. Comida de verdade é sempre o principal, né? Tem a frase, né, Ana? Descasque menos... Opa, desembale menos e descasque mais. Assim o corpo não precisa ficar lutando com agrotóxico, com produto industrializado. É verdade. Sim. E a gente tem, né? Obviamente que esses alimentos, né, Inajara, são alimentos in natura, né? Como a gente diz, comida de verdade. Então, evitar... primeiramente, alimentos ricos em sódio, evitar alimentos gordurosos, né? Industrializados, né? Ricos em gordura trans. Então, a preferência são sempre para quais? Alimentos, então, que sejam ricos em vitamina C, alimentos que sejam verdes escuros, né? Frutas cítricas. Então, tem uma série de alimentos que ajudam a gente nesse controle, né? Para que a gente tenha essa resposta da imunidade. Mas também, como a gente disse, né, comida de verdade, né, faz toda a diferença. A gente não pode esquecer também da hidratação. O gengibre, tu pode aproveitar, né? O gengibre. O açafrão. Ótimo. Própolis, né? Também. Então, tem alguns outros, né? Tudo pro intestino também. Também, já linka tudo. O alho, que tem o zinco, né, Sim, Sabrina? Então, são alimentos que trazem, então, essa potencialização que nos auxiliam. Retomando a questão da hidratação, é super importante que a gente não esqueça, a gente está, então, no momento de inverno, né? As pessoas esquecem de tomar água. Inibe um pouco a sede, né? Mas tem que estar sempre com a garrafinha ali. Exatamente. O corpo ele precisa, então, estar hidratado e a gente não pode esquecer também do de líquidos. E é água, né? Água não é chá. Não é água. Chimarrão desidrata. Então, tomou chimarrão, não é que não possa tomar, mas toma mais água. Sim, então, não deixa de tomar. Sempre se hidratando. Exatamente. E pensando aqui nos alimentos, né, Kátia, como é que entra essa parte dos ciclos da vida, né? Na questão do alimento, pensando na longevidade, no nosso idoso, o prazer, né, da comida com o prazer da refeição de acordo com os ciclos da vida. Na verdade, a gente falou, né, as gurias abordaram aqui a importância de uma alimentação saudável, né, já na fase adulta, na fase idosa, e conseguir manter essa alimentação e ter esse hábito saudável, né, nesta fase adulta, né, é muito mais fácil se esse hábito é construído desde a infância, né? Então
a gente comentar a importância de ter um hábito saudável, a importância de ter um hábito saudável. Mas a gente não pode esquecer que o hábito saudável, o hábito de alimentação, como outros hábitos de saúde, eles iniciam nos primeiros anos de vida. Então, assim, se a gente quer construir uma longevidade, se a gente quer ter um adulto, um idoso saudável e que realmente tenha uma alimentação, como as gurias comentaram, né? Comer verduras, comer folhas verdes, comer frutas cítricas, isso tem que começar a ser trabalhado nos primeiros anos de vida, que é quando a criança começa a formar. Um suco natural, né? Gostoso, descascar, a gente fazer atividade com as crianças em casa também. Sim, com certeza, envolver a criança, né? E hoje, né, a gente está vivendo esse momento, né, que nos remete, de pandemia, nos remete a um sentimento de insegurança, de preocupação, enfim. Mas eu, Kátia, penso que de todos os momentos a gente tem que sempre tentar tirar algo de bom. Sim, né? Não, com certeza. E uma questão que a gente tem percebido, até pela questão do contexto que a gente está vivendo, muitas escolas fechadas, né, para evitar aglomeração, enfim. Uma opção que os pais têm recorrido é os avós. Né? É verdade. As crianças poderem ficar com os avós. Então, é um momento, né, onde esse convívio, os avós podem estar auxiliando para construir, né, bons hábitos saudáveis, já que, né, eles precisam para eles e eles também vão estar construindo isso com os seus netos, né? Perfeito, sim. Uma dica importante, a gente trabalha muito com alimentos antioxidantes também, né? Que a gente chama que são ricos em quercetina, por exemplo. Também. Aí, todos os alimentos que são verdes, os roxos, são ricos em quercetina. Então, cebola roxa, beterraba. A beterraba, a uva, né, os roxos. Então, são potentes antioxidantes pela quercetina. Isso a gente trabalha bastante. Kátia, eu gostaria de complementar a tua fala, trazendo a questão das memórias afetivas do idoso, né, junto com as crianças nesse momento. A gente trabalha muito com o idoso a questão das comidas favoritas, das preferências, do que aquela comida remete, né, à infância do idoso, o sabor, o paladar, e tudo isso agora, nesse momento que a gente tem essa possibilidade da vivência maior, né, do idoso com as crianças, essa questão da educação nutricional, né, que é o que tu tem experiência sobre isso, de trazer também esses ensinamentos para a criança nesse momento, né? Olha quanta cultura, né? Quanta informação, vivência que a gente pode então estar transmitindo junto com a educação nutricional nesse momento, né? Então, com certeza, a memória afetiva é algo assim que a gente comenta muito, né? E enquanto nutricionista, e considera muito isso na formação do hábito alimentar, inclusive quando a gente faz trabalhos com os nossos acadêmicos, trabalhos práticos que pede para eles lembrarem de algum alimento que traz alguma boa sensação, alguma lembrança, uma sensação confortante. A maioria das vezes quem é citado é o avô, é a avó, né? Porque realmente... E essa questão da relação com o alimento, né? Se a gente for pensar nessa questão de memória afetiva, parando para pensar, qual é o primeiro presente que uma mãe dá para um bebê? Né? É o leite materno, né? E a sensação que o bebê tem no momento que ele se alimenta, né? Então, para a gente entender um pouco da importância, né, que a alimentação tem para o emocional, né, e a relação que o emocional tem para a alimentação, e mais importante também a questão de relação, porque a gente falou muito assim, o comer saudável, né? Mas tão importante, parte, né? Isso, e o tão importante quanto comer de forma saudável é ter uma relação saudável com o alimento, né? Porque hoje a gente ouve muito falar, não pode isso, não deve isso, isso não é saudável, e isso onde está o prazer de comer? Exatamente. E a gente deveria falar mais. Coma isso, isso é saudável, ao invés de dizer não pode comer isso, por que não diga, olha, que ótimo comer isso. Incentivar mais o consumir alimentos saudáveis. Então, criar uma relação positiva com o alimento. Claro que a criança, falando da criança que é
base. O público, que é o trabalho e que é a base, vai chegar um momento que a criança vai criando a sua autonomia, a sua independência, então ela vai ter acesso a algumas escolhas que a gente considera escolhas não tão saudáveis, mas não é isso que a gente vai valorizar, não é o não pode, e sim o comer de forma saudável, né? E aí entra, né, nesse momento aí de convivência, os avós com seus netos, né? Essa convivência, essa possibilidade, né, que os avós têm, né, de construir essa relação positiva das crianças com o alimento, né? Quem assim não lembra de um dia cozinhar com a avó, de colocar a mesa com a avó, né? Não é nem só o comer algo que a avó faz, porque imaginem quando a gente fala comer algo, o biscoitinho que a avó fazia, o pãozinho caseiro que a avó fazia, mas também este momento, né? O momento de sentar na mesa com a avó e com o vô, o momento de ajudar a avó a cozinhar. Se a avó tem uma hortinha, né? Plantando aí vários alimentos que a gente está comentando, né? Poder colher com a avó, entender como a avó fez essa hortinha. Isso é um momento, né, que auxilia a criança a ter uma relação positiva com o alimento. E isso vai facilitar para que a criança, ao longo da vida, ao longo dos outros ciclos da vida, como tu me perguntou antes, né, tem essa relação positiva. E uma pessoa que tem uma relação positiva com o alimento, fica muito mais fácil, né, de ela conseguir ter o hábito saudável comendo as frutas cítricas, comendo as folhas verdes, enfim. Então, assim, o meu recadinho que eu dou, né, para a vovó, para o vovô, que está tendo a oportunidade, né, de conviver com seus netos, é que aproveite essa oportunidade e deixe lá uma marquinha para que ele, quando ele tenha lá aquela memória afetiva dele, ele lembre da avó, do vô, trabalhando essa questão dos alimentos mais saudáveis, incentivando o consumo de alimentos mais saudáveis. E, né, não é a minha área, né, mas a gente, enquanto profissional da saúde, está sempre lendo, né, diversos estudos, e os estudos mostram que a relação com os netos também, né, é muito importante para a saúde mental dos idosos. Então, assim, por mais que a gente esteja vivendo aí nesse momento de pandemia, né, que nos traz preocupações, vamos aproveitar, né, essa oportunidade para forma positiva. De forma positiva. Deixa eu comenta. Só para não perder o gancho com o que tu está falando, duas coisas importantes. Uma delas é que hoje se tem a nutrição comportamental. Também. Então, esse positivismo, esse viver o presente, né, o agora, o chamado mindful eating, né, o comer com atenção plena, é o que a Kátia fala. Então, é o positivo, é o prestar atenção. Isso se trabalha, a nutrição hoje, então tem nutricionistas especializadas em nutrição comportamental, pensando na emoção. Porque tudo hoje, quem é que não come com emoção? Né? Tá ansioso, tá triste, tá nervoso, tá feliz. E a vida social também gira em torno da comida, né? Exatamente. A alma, na verdade, então, porque as pessoas dissociam isso. Mente e corpo, na verdade, é corpo. É o meu sentimento, a minha emoção, é o meu cérebro, é o meu corpo, é ele que determina tudo. E o que o idoso precisa saber, e que é claro, e ele sabe, ele vê isso, que com o passar dos anos, ele vai reduzindo a vontade de comer carne. A janta dele é muito mais gostosa, um pão com café com leite. Sim. Por que eles gostam tanto do café com leite? Por quê? Porque o paladar muda, as papilas gustativas do idoso mudam. E isso está claro e está comprovado. A gente tem as foliáceas, que é aqui do lado, que elas ficam como se fosse um pneu careca. As que sentem o gosto do salgado, que é as filiformes, as pontinhas, vai achatando. Então ele tá falando da língua, tá? Exatamente, as papilas gustativas. Desculpa. A língua. Então isso ele precisa saber e ter esse conhecimento, receber então essa informação, para que não se deixe entrar na monotonia alimentar, que vai refletir na perda do músculo. E com isso, ele sabendo tudo isso, ele vai trabalhando com o neto, vai trabalhando, né, no preparo das suas refeições. E
o mais importante, o zinco melhora as papilas gustativas. Olha! Então, só que a gente precisa saber quanto de zinco tomar. Sim, não tem um padrão, né? Exatamente. Eu tenho mais uma questão que eu agora, a Sabrina falando aqui do vai idoso e da relação, né, saudável para o neto e para o idoso também. O que a gente tem visto também, tanto em relação aos idosos quanto às crianças, é a questão de, por segurança, por ficar mais em casa, as atividades físicas, elas estão, né, reduzidas. Então, às vezes, muitas crianças acabam ficando só jogando videogame ou vendo televisão. Os idosos que tinham aquela prática de caminhada, ou fazer né, uma física, uma coisa. acabam reduzindo, né? Então, eu sugiro, né, como uma oportunidade dessa convivência, né, que os avós possam desenvolver, né, atividades, brincadeiras, utilizando os alimentos, né, para trabalhar essa questão, porque, como eu disse, para construir uma relação positiva com o alimento, tem que ser prazeroso para a criança, né? E criança gosta de quê? De brincar, né? E aí, às vezes eu vejo mães e vós dizendo, meu Deus, eu não sei mais de onde tirar ideias, porque as crianças estão o dia inteiro em casa, né? Sim. E aí aproveitar para desenvolver brincadeiras utilizando os alimentos, principalmente os alimentos que são alimentos saudáveis, né? Eu tenho um canal, né, no YouTube. Aproveitando essa oportunidade, a Kátia divulgando o teu canal, por favor. Isso, o canal NutriKátia Kids, que a gente vai colocar descrito depois aqui para vocês. Ele foi desenvolvido exatamente nesse momento de pandemia, porque assim como eu tenho filhos, crianças, pela necessidade, né, Kátia? E a gente percebe que realmente é um momento que as crianças estão muito na frente da televisão, muito jogando videogame. E agora as gurias comentando, eu lembrei de um dos vídeos que tem no meu canal, onde eu falo sobre a importância da alimentação saudável para a criançada, mas também a importância da atividade física. E aí eu fiz uma brincadeira, que é uma brincadeira que todo mundo conhece, caça ao tesouro. Mas era caça ao tesouro saudável. Então eu escondia os alimentos, dava pista, dava as características dos alimentos. A primeira etapa, as crianças tinham, os meus filhos tinham que descobrir que alimento utilizando os alimentos que eu tinha em casa, né? Aí depois eu dava a pista de onde eu escondi esse alimento. Aí eles tinham que ir pela casa correr. Nisso eles estão se movimentando. Se movimentando. E nós atrás, né? Porque a gente acompanhando. Ó, será que tá no quarto? Será que tá na sala? Aí depois que eles encontravam o alimento, eles tinham que praticar uma atividade física, que era o prêmio deles. Olha. E aí tinha a questão de brincar com bola, a questão de pular corda, enfim. Então, é uma ideia, por exemplo, de brincadeiras que as crianças, nossa, elas fazem a festa. E o idoso já gasta calorias. O idoso já gasta energia se envolvendo atrás. E, de certa forma, né, Ina, a gente, por todo esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ocupar a nossa cabeça e as das crianças com coisas que nos distraiam, né? Então, aproveitar para brincar, para aprender sobre os alimentos. Ao final da brincadeira, a gente arrecadou todos os alimentos saudáveis que eles encontraram, que eram todos frutas, e fizemos um lanche em família. Bem gostoso. E são ideias, assim. E no meu canal, então, né, quem quiser pode estar encontrando lá várias dicas de atividades para fazer com as crianças. Culinária também, né? Apesar que culinária, os avós aí são mas craques, a prática, né, de estar chamando as crianças para essas atividades tão positivas que depois vai dar as memórias afetivas para eles. Exatamente. E tem uma das atividades que aí são para as crianças um pouquinho menores, que eu conto uma historinha. E aí é uma historinha sobre a cor da saúde, que aí aborda a questão da importância do colorido no nosso prato, da alimentação no nosso prato. E aí é uma forma também de ajudar os avós a trazerem para as crianças, né, a importância das cores no nosso prato, de não
comer sempre apenas um alimento, sempre apenas uma das cores. Depois a gente pode estar compartilhando aqui. Eu entrevistei uma convidada também, né? Ela era produtora digital no público 60+. E ela comentava que tinha a hora do conto e os pais adoravam esse momento, porque é um momento prazeroso, né, da leitura, mas aí tem essa tua dica aí das cores no prato, né, das frutas, o porquê. Então, ficaram curiosos, vão ver o canal da Kátia, que tá maravilhoso. Toda segunda tem vídeo novo, né, Kátia? Toda segunda-feira. Às vezes, quando eu consigo, né? Agora, aproveitando esse momento que a gente tá mais em casa, quando eu consigo, eu coloco 2 vídeos na semana. Então tá, se estão gostando do nosso bate-papo, fiquem conosco. Vou chamar os nossos colaboradores do nosso programa Saúde e Longevidade, sempre aqui na nossa casa, no nosso estúdio, Strike Boliche Bar, Clínica Dr. João Colares, Norberto Bastos Makeup, Empório Stephanie também, tá bom? Fiquem conosco, até daqui a pouco. Agora o Strike, centro de entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É a Strike Burger, e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site. Mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força. Estamos de volta, então, no nosso programa Saúde e Longevidade, com o tema hoje, nutrição frente à pandemia Covid-19, com as minhas convidadas Ana Cristina Rentes, doutora Sabrina Fernandes e Kátia Rangel Petri, ambas todas nutricionistas maravilhosas, super conceituadas aqui no nosso estado, referência no Brasil. Bom, como tenho orgulho dessas gurias, vamos aproveitar o que elas têm de bom, né? Sabrina, eu gostaria de te perguntar, de acordo com o grupo de risco, né, no momento que a gente está vivendo essa pandemia, o que a alimentação aliada da nossa nutrição tem a contribuir com esse grupo de risco? Então, a gente tem várias doenças, né? Como diabetes, a gente falou aqui obesidade, a própria asma, né? Doença pulmonar crônica, então ela entra aí nesse contexto, a hipertensão. Então, todas essas doenças, na verdade, elas têm por si só um processo inflamatório interno. O indivíduo, ele é inflamado. E a nutrição, então, ela precisa ser uma aliada do corpo desse paciente e não uma situação que potencialize esse processo inflamatório. E aí, caso a pessoa venha contrair o vírus, não prejudique, então, essa pessoa. Por exemplo, a gente tirando a situação do Covid-19, tem um estudo que mostra que crianças que reduziram, estudo irlandês, crianças que reduziram o consumo de fast foods tiveram muito menos sintomatologia de asma, crise asmática, do que aquelas crianças que continuaram consumindo, né? Então, só o fato de produtos industrializados, e aí tudo que contém dentro desses produtos já potencializa esse processo inflamatório. A gente tem a famosa dieta low carb, né? Dieta cetogênica, de jejum intermitente. Não tem o certo ou errado. Tem estudos que mostram que é comprovadamente científico que funciona. Vai depender de cada um. O que tem que ficar claro é, uma pessoa diabética, por exemplo, é uma pessoa que tem intolerância, ela não pode receber açúcar. E aí o que acontece? Normalmente ela recebe medicação, o médico prescreve medicação para que ela consiga consumir aquilo que faz mal. Então acaba sendo uma situação, um tratamento que causa sintomas idiopáticos, né? Então o paciente não pode açúcar, ele não deve consumir açúcar.
Então, por isso que as receitas de doces saudáveis, né, que a gente tira o açúcar simples, se tira alimentos que façam mal para esse paciente, eu não posso ficar recebendo medicação para comer coisa que me faz mal. Então, isso, a nutrição, ela tem que acontecer. Dieta low carb, que é uma redução de carboidrato para uma pessoa que tem resistência insulínica, né? O açúcar é um pouquinho alto, não chega a ser um diabético. Se precisa, tem que acontecer. E aí, a Ana pode até complementar essa história da alimentação saudável, né? Com as quantidades. Exatamente. Né, então, assim, cada um é um. Eu não posso pegar a dieta esse grupo de risco que tu citou. Cada um tem sua especificidade, a característica de um plano alimentar. Não é eu como saudável. Um diabético tem que seguir uma dieta para diabetes. Um hipertenso tem que seguir uma dieta para hipertensão. Então, é dieta sim, né? Assim como um paciente que tem problema renal, assim como um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, precisa receber uma dieta. Isso acontece. E aí, a Ana até pode complementar nessa visão que as pessoas têm errado. Alimento saudável. Bom, mas aí... Vamos dar o exemplo da moranga, né? Que a gente estava conversando antes, né, Jara? O paciente, por exemplo, diabético, né? Ele tem uma porção determinada de quanto que ele pode comer dos grupos vegetais B, né? A moranga é um dos exemplos. Então, não é porque é um alimento in natura, é um alimento saudável que pode comer a moranga inteira, né? Ou até mesmo a gente estava brincando antes do intervalo a questão da melancia, né? Então, tem a opção então da fruta, é saudável e vai comer a melancia inteira. Melancia é água. É claro que a gente está aqui sendo bem extremista, mas é bem nesse sentido, porque se tu for ver, a gente conhece vários pacientes que sentam e diabéticos muitas vezes e que comem 6, 7 frutas, né, ou porções de frutas numa mesma refeição. E a gente precisa ter o controle disso, né? Então, não só porque o alimento ele é natural, ele é saudável, in natura, que a gente pode comer sem uma quantidade determinada, uma quantidade organizada. Mas essa quantidade, quem vai determinar é o profissional nutricionista, de acordo com o tratamento individualizado, né? De acordo com aquele momento de vida. Então, por exemplo, eu atendi nessa semana passada uma paciente que era idosa, e aí a gente não pode comparar, né? Porque tem o idoso que é praticante de atividade física, tem o idoso que é um pouco mais sedentário, né? Tem o idoso que é super acamado também. Ativo, tem o que é acalmado. Então, a gente precisa ter essa diferenciação nas porções, nas quantidades e até mesmo nas opções alimentares, frente à individualidade de cada um. E nutricionista vê exames laboratoriais e de imagem. Não pensem que a pessoa vai no nutricionista, não trouxe, eu não sabia que nutricionista via. Nutricionista, sim, ele precisa, inclusive, avaliar, né, parâmetros laboratoriais e de imagem do paciente. Sim, é importantíssimo. Ana, e pensando também na imunidade desse paciente e o bem-estar dele, né? É tão importante que tu tenha a contribuir para nós. Claro, claro que sim. Quando a gente fala muito, né, hoje na nossa conversa sobre a imunidade também ela traz a questão do bem-estar do paciente. E quando a gente trabalha com bem-estar, é o bem-estar físico, é o bem-estar emocional, né? E aí não só assim as orientações que a gente fala, vamos diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Não estimular o cigarro, né? A prática de atividade física. Mas tem outras questões que também são envolvidas com o bem-estar do nosso idoso, né? Então, assim, olha, nesse momento não é possível a gente fazer uma atividade física. Ok, mas a gente tem excelentes recomendações agora para meditação, né? O quão bem ela traz para que a gente faça, né? E tem livros, tem na internet, tem várias formas, né? Tem diversos profissionais que auxiliam isso para essa questão da meditação. Além disso, a questão do convívio, né? A gente está muito, nesse momento da pandemia, longe do toque, né? O brasileiro tem muito disso, né? O abraço, de tocar, de abraçar, né? E a gente vê que os idosos também têm bastante nessa questão do contato. Com essa vivência que a gente está tendo da pandemia, nós estamos, então, longe disso, né? Até em função das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Mas tem diversos locais, né? Até propriamente residenciais geriátricos, e diversas famílias estão fazendo essa opção de ver, né? De ver através de imagem, né? Da rede social que for,
de telas, né, de WhatsApp, de tablet, né, da própria tela do celular. Porque esse olhar, né, esse carinho com o idoso já faz toda a diferença pro bem-estar. Ele ter o contato, ele ter a ligação, né, do familiar, de um amigo, de um conhecido, né, isso faz toda a diferença pro bem-estar dele. Além de, agora puxando para a área da nutrição, né, para a parte mais nutricional, a gente também tem, além do olhar, do toque, a gente tem também os fitoterápicos, né, Inajara? Ai, que a gente maravilhoso. Conversando antes. Então, tem diversas opções de fitoterápicos que ajudam a gente na ansiedade, ajudam a gente a acalmar, né, a tranquilizar, a dormir melhor. Então, a gente tem uma das plantas aqui, né, a nossa Marcela, a camomila, que é super fácil de encontrar aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul. Que, então, são excelentes opções, né? Alguma dica, então, né? E que não causam dano algum, né? Para fígado, para sistema nervoso. Exatamente. Então, a gente tem essas duas, né, plantas que eu poderia trazer para vocês de fitoterápicos que são ótimas, com exceção de gestantes, tá? Claro que sim, tem que tomar cuidado. Não é indicado, mas o restante são excelentes opções também, que nesse momento que a gente está vivendo, auxilia, então, né? A gente tem benefícios comprovados, então, do uso desses chás, desses fitoterápicos. E é isso, né? O olhar, é o toque, é o carinho, né? É a vivência de estar junto, aquele telefonema, aquele contato faz toda a diferença. Sim. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Nosso bate-papo aqui está encerrando, né? Esse mês do nutricionista com esse time de peso aqui, que eu amo essas gurias. Então, Ana Rentes, muito obrigada pelas tuas dicas, pela tua contribuição, pelo teu tempo de ter vindo aqui no nosso programa. Sabrina Fernandes, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Posso aproveitar, Inajara? Eu quero deixar... Eu tenho comecei, né, com essa questão toda digital e enfim, eu tenho um site com algumas informações, né? Então, é www.doutora-Sabrina-Fernandes. Doutora é só DRA, né? doutora-sabrinafernandes.com.br. Ótimo. Então, ali tem, né, a minha história, tem algumas coisas, o que eu faço. Possível de marcar consulta, online ou presencial. Né? A Ana estava aqui falando, né, da importância mesmo vendo, não tocando. Então, a gente tem o Conselho de Nutrição fez essa liberação das consultas online. Sim, fica opcional para o paciente, exatamente. Né? Ele não perde, não fica esse tratamento interrompido, né? Então, e acontece e é efetivo. Tá? Então, tem o meu site lá, quem tiver interesse. E no Instagram, Nutri Sabrina Fernandes. Ótimo. Eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço, foi um presente. O presente foi meu. Jara, eu também queria aproveitar e agradecer favor. A oportunidade, né? Já obrigada. Que você me agradecendo. Deixa as redes sociais de vocês também, por favor. Tá certo. Agradecer a oportunidade para a gente estar dividindo hoje aqui esse momento. Sim. É muito bom te rever, né? E ter esse espaço aberto para que a gente fale, né, da nutrição e que a gente entende que faz toda a diferença no atendimento do idoso. Então, eu também me coloco à disposição, né, para atendimentos, caso alguém tenha interesse, né, atendimentos presencial ou virtual em consultório. Mas, acima de tudo, te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje dividindo um pouco com o teu público esse conhecimento, né, que a gente tanto gosta de falar. Deixa a rede social, Ana, para o pessoal te procurar. Sim, a rede social é Nutriana Rens. Então, no Instagram? No Instagram, isso. Como é que é o Rens? O Rens é o Rens é Nutri_Ana Rens. Sabe aquela maionese que a gente disse para vocês não comerem? É essa aí. Gurias, eu vou esticar aqui. Kátia, maravilhosa, obrigada pelo esse bate-papo, essa contribuição familiar tão gostosa que tu trouxe. E agora com o teu site também, a tua página no YouTube. Contribui aqui pro pessoal de casa. Primeiramente, quero agradecer também a oportunidade de estar participando desse momento, com colegas de profissão e com colegas de trabalho, amigas, né? Que a gente formou aí na área da nutrição.
nutrição, né? Também. E vou deixar, então, reforçando o meu canal NutriKatia Kids. Entra lá, tem vídeo semanal toda segunda-feira. As atividades são direcionadas para a criançada, mas o conteúdo ele agrega para a família toda sobre educação nutricional, alimentação saudável. Então se inscreve lá, ativa o sininho para receber, ativa o sininho. Para receber aviso de vídeo novo e deixa o like. É ótimo, isso aí é muito importante. Bom, a partir desse programa também, todos os vídeos dos meus convidados aqui do nosso programa Saúde e Longevidade pela nossa TV Costa Doce vai estar no meu canal no YouTube, tá? Saúde e Longevidade com Inajara Soares, os meus amigos entrevistados, materiais de altíssimo nível, didáticos, né? E, enfim, sempre nesse bate-papo rodeado de amigos e entretenimento para vocês. Meninas, muito obrigada, gratidão. Voltem sempre, o espaço é nosso, tá? E vocês fiquem conosco, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Obrigada. Teve uma hora